This call is now being recorded. Good morning, first year. Bom dia, boa tarde, né, primeiro ano. Dependendo do horário que vocês estejam assistindo essa aula. Essa aula é referente à semana 3 da quarta unidade, ok? E conforme conversado em sala, a aula vai ficar gravada e vai entrar junto com as atividades lá no Google Classroom. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou começar projetando o caderno de apoio. Cadê ele? Achei. Ele vai chegar aí para vocês. Aí, chegou. Caderno de apoio. Nessa trilha de número 8, nós vamos trabalhar com o tema Reading the World, Scanning and Skimming, ok? Aqui no ponto de encontro, na hora que vocês estiverem com o caderno de apoio, vocês vão fazer uma leitura breve. Aqui é só uma introdução do que seriam as técnicas de compreensão e interpretação textuais. Aí a gente parte para o botando o pé na estrada. E aqui nós temos 3 perguntinhas, né? Do you live in a house or in an apartment? How is the weather in your city? What do you want to work on in the future? Essas aqui são questões que abordam os temas de vocabulário que estão presentes nessa trilha, né? Aqui nós temos a house and apartment, são houses, né? Nós temos o weather, tempo, e nós temos também professionals, que seria com o que você gostaria de trabalhar no futuro, basicamente. Bom, aí a gente vai continuar e chegar até o Lendo das Paisagens da Trilha. Nele, nós vamos ver o skimming e o scanning. Aí eu vou parar essa projeção aqui e vou projetar uma outra telinha para vocês, com uma apresentação de slides, lembrando que todos esses itens eu vou deixar o link lá no meu blog, né? Aí chegou aí, deixa eu o modo de exibição para ficar um pouquinho maior. Isso. Diferença entre skimming e scanning. São 2 estratégias de leitura muito utilizadas. Na primeira, a gente faz para ter uma visão geral do texto, entender o tema, saber a respeito do que o texto fala. E na segunda, eu utilizo para buscar informações específicas, tá? Vamos ver aqui. Nós vamos fazer uma comparação entre os dois, e a base para comparação são significado, método de leitura, o que cada um envolve, o objetivo e a familiaridade com o texto. Bom, em relação ao significado, o skimming é uma forma de ler algo de forma rápida para aprender os pontos principais. Então, é uma leitura que eu faço rápida, mas apenas para pegar a ideia principal, os pontos principais do texto, ok? Nada detalhado. Em compensação, o scanning, que significa olhar cuidadosamente e rápido também, né, o material escrito para localizar alguma coisa. Então, eu vou ao texto buscar uma informação específica. Essa é a diferença. Em um, skimming, olhar geral, do que trata, qual é o assunto principal. Scanning, olhar específico, estou procurando uma determinada informação. O método de leitura, no caso do skimming, é um método rápido, né? Como é só um tema central, é rápida a leitura. E no caso do scanning, é seletivo, porque como eu vou procurar coisas específicas, eu não quero tudo. Eu vou buscar, eu vou selecionar o que eu quero. O que o skimming envolve? A ideia do skimming é você ler o máximo de conteúdo em um tempo mínimo, tá? Então, assim, vou passar um geral rápido, mas o máximo que eu conseguir coletar ali, para mim, vai ser melhor para entender o texto no geral. No caso do scanning, é apenas descobrindo dados necessários, informações específicas, tá? Qual o objetivo?
O objetivo do skimming é ter uma visão panorâmica geral de todo o texto, certo? No caso do scanning, é localizar e lançar fatos específicos. Então, normalmente no scanning, eu leio primeiro as questões de interpretação, e aí eu vou ao texto buscar apenas aquela informação que eu estou precisando para responder determinada questão. No caso da familiaridade, no caso do skimming, o leitor não está familiarizado com o texto, e aí ele precisa interagir de maneira rápida, mas para pegar a ideia central do texto. No caso do scanning, o leitor sabe o que está procurando, porque ele já pegou a informação lá no enunciado das questões e ele vai ao texto buscar aquela informação específica. Bom, essa aqui é as estratégias de leitura. Lembrando, existem outras estratégias de leitura. E basicamente ninguém, quando começa uma leitura em um texto com língua estrangeira, a pessoa não fala, eu vou aplicar essa estratégia de leitura. Isso é uma coisa meio que automática, né? Na maioria das vezes a gente acaba fazendo as duas, porque a gente pega o texto, dá uma olhada nele, esse texto aqui fala de tal coisa. E aí já corre na questão, já verifica lá se eu consigo responder sem ir ao texto, aí eu dou a lida na questão, entendo o que quer, corro no texto e busco a informação que eu preciso, e nisso aí você realiza a interpretação de todo o texto. Eu vou voltar aqui no roteiro, ou perdão, no caderno de apoio. Ele vai chegar aí agora para vocês. Aí, chegou, tá vendo? Lá no caderno de apoio, a gente viu no Lendo as Paisagens da Trilha, skimming e scanning, duas estratégias, duas técnicas de leitura. No Explorando a Trilha, nós vamos ver alguns vocabulários. O primeiro que nós vamos ver é esse, casas, houses. Aí eu preparei até uns slides aqui, para a gente poder dar uma olhada, para ficar mais divertido, né? É sempre bom quando você trabalha vocabulário associar a palavra à imagem. E vai chegar aí para vocês. Chegou. Colocar no modo de exibição de tela. Isso. Vocabulary. Houses. Sem a tradução, ok? Então nós temos aqui mention. Ok? Mention. Então o ideal disso é você ler, ouvir a palavra, repetir a palavra e associar com uma imagem. Então, toda vez que você pensar em mention, vem uma imagem de um lugar mais ou menos desse tipo, luxuosíssimo, muito grande e tal. Buildings, buildings, ok? Aí está no plural, né? No singular seria só building, um deles apenas. Apartment, ok? Apartment. Nome essa palavra é cognata, né? A gente escreve parecido em português, lê parecido e o significado é o mesmo. Penthouse, ok? Penthouse. Normalmente são os apartamentos mais caros dos prédios, são aqueles que ficam no último andar, no topo, né? Penthouse aqui no Brasil a gente costuma chamar de cobertura, ok? Farm, tá? Alguns de vocês até moram em umas, tá? Talvez não com esses silos e tal, toda essa arrumação, mas são farms também. Shack, ok? De qualquer tipo, de qualquer material, né? Shack. Castle, ou pode pronunciar também castle, tanto faz. A pronúncia mais americanizada, né? O castle. Mas em inglês britânico, digamos assim, castle. E esse é o fim desse item de vocabulários. Bom, ainda falando a respeito de vocabulários, deixa eu projetar a tela aqui do caderno de apoio. Eu devia ir logo, eu vou logo na outra parte do vocabulário, porque aí quando a gente retornar, já fica direto no caderno de apoio. Vai chegar aí para vocês. É isso. Vamos lá, professions, ok?
Tem algumas lá no caderno de apoio, aqui eu coloquei algumas a mais. Então aqui nós temos, ó, eu vou falando, vocês podem ir repetindo aí, assistindo a aula, para corrigir a pronúncia. Nurse, sim, da esquerda para a direita de vocês, viu? Nurse, ok? Nurse, doctor, doctor, secretary, secretary, engineer, engineer, lawyer, lawyer, teacher, teacher, driver, driver, firefighter, firefighter, mailman, mailman, business person, business person. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, porque no caso dos homens, a gente diria businessman, e no caso das mulheres, businesswoman, ok? Business person seria empresário, sem dizer se é homem ou mulher, mas aí você pode utilizar as palavras man e woman para determinar se é um empresário do sexo masculino ou um empresário do sexo feminino, tá certo? No centro nós temos electrician, electrician, e à direita, Judish, Judish. Pilot, ok? Pilot. No centro nós temos policy officers, policy officers. Também eu posso fazer aquele arranjo com man e woman, então eu posso dizer policeman e policewoman, sem problema nenhum. À direita, dentist, dentist. Temos aí baker, baker, waiter, waiter, waitress, waitress, cooker, cooker, builder, builder, farmer, farmer, ok? Convém lembrar que as profissões, ou boa parte das profissões em inglês, o mesmo termo que serve para homens também é utilizado para mulheres, né? Aqui no Brasil, a gente tem o uso do gênero, né? Fazendeiro, fazendeira. A gente tem garçom, garçonete. Se bem que em inglês está waiter e waitress. Mas nós temos, na maioria, nós temos que usar o artigo masculino ou feminino para determinar se aquela profissão está sendo exercida por um homem ou por uma mulher. No caso, no caso do em inglês, professor, professora, em português, em inglês é teacher, acabou. Então, assim, dentro do contexto da conversa, você falando Mister, fulano de tal, Mister, você vai entender que o professor é um homem, ou Mistress, ou Miss, seria senhora, senhorita, você vai entender que está falando de uma mulher. Né? Mas a palavra em si, para identificar professor, ela é comum para os dois gêneros, ok? Bom, aqui nós vimos, eu vou dar uma ampliada aqui, deixa eu ver se consigo colocar para 170. Aumentar um pouquinho, acho que dá para aumentar mais. Aqui nós vimos casas. E aqui nós temos um vocabulário a respeito de clima, tá? Clima. Então vamos ver aí, eu vou ler a parte que está entre parênteses, em negrito, que é o inglês, e à frente, né, está a tradução em português. Então nós temos lá weather, weather, cold, cold, hot, hot, warm, warm, dry, dry, sunny, sunny, cloud, cloud. E aí tem as duas palavras, né? Chuvoso e nublado, elas têm a mesma palavra para o que a gente usa, então é cloud para os dois. Depois de nublado lá nós temos rain, rain. A próxima, na última linha, cloud, cloud. Wind, wind. Lightning, lightning. E rainbow, ok? Rainbow. Temos também um pequeno vocabulário aqui para festas. Lembrando, festa
seria party, ou party, né? No plural, parties. A festa é o seguinte, essas festas que eles falam aqui são festas para pessoas, para festas pequenas, digamos assim. É festa de aniversário, festa de casamento, isso são parties, ok? A gente está acostumado a chamar tudo de festa. E aquela festa grande lá, num local, um show de um cantor, uma banda famosa, isso eles chamam de concert, ok? Concert, que seria em português um concerto musical, tá? Então, dificilmente você vai ouvir um falante da língua inglesa chamando o show de algum cantor de party, festa. Não. Parties são festas caseiras, digamos assim. Então nós temos aqui parties. A primeira é birthday party, costume party, surprise party, surprise party e slumber party. Nós temos aí as profissões, aqui tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A diferença daqueles slides que eu mostrei é que aqui nós temos artist, até selecionando aí, artist. Aqui nós temos hairdresser, e temos aqui musician, ok? Esses são os diferentes. Bom, continuando aqui no nosso caderno de apoio, nós temos falando a respeito das técnicas de leitura, né? A primeira técnica é o skimming, e eles pedem para que vocês façam a leitura dessa figura 2. Tá? A figura 2 nós temos ali, eu vou diminuir aqui um pouco, para tentar pegar a imagem toda aí, pegou. Aqui nós temos a figura 2, né? How long can you live? How long can you live? É uma pergunta, né? Quanto tempo você pode viver? E aí ele mostra o cigarro queimando, né? Então já dá para entender aqui que quanto mais o cigarro queimar, quanto mais você fumar, menos você pode viver, né? Essa seria uma interpretação. Ele diz aqui, nessa imagem, figura 2, você pode ver um cigarro aparentemente aceso, alguns números e uma pergunta. Assim, pela técnica skimming, você consegue identificar que se trata de um texto falando sobre o hábito de fumar. Já com o scanning, você analisa o texto que está na figura a fim de saber do que se trata a informação. No caso, a informação é de quanto tempo você pode viver se fumar. Ainda sobre a imagem da figura 2, né? Vemos um cigarro aparentemente aceso, números em ordem decrescente, né? De 60 para 0. E aí vem a pergunta: How long can you live? Quanto tempo você pode viver? Né? Então você consegue identificar que é um texto que aborda sobre quanto tempo a pessoa pode viver. Analisando o número, pode-se concluir que quanto mais a pessoa fuma, menos vive. Essa é uma das questões. No 5, no Resolvendo os Desafios da Trilha, após conhecer vocabulário de casas, clima, festa e profissões em inglês, e as técnicas de leitura, scanning e skimming, vamos ver se você conseguiu, de forma fácil, compreender em estudo. Agora é a vez de você responder algumas perguntas pertinentes ao que for estudado. Bom, aqui tem algumas questões que vocês podem fazer a título de treinamento, tá? Não foi essa atividade que eu pedi para a semana, então vou pular. Aqui agora nós temos a figura 3. A figura 3 eu tenho ali dizendo, nós temos aparentemente uma mulher, né? Está numa academia. Aqui em cima nós temos, se eu não estou enganado, isso aqui é uma hashtag, compete harder, né? Michelle Levesque, ou Levesque, não sei exatamente a pronúncia. E aí temos ela ali apoiada numa barra, né? Aquelas barras de fazer supino. Quem frequenta academia aí pode dizer melhor. E aí nós temos: In this world, there is no force equal to the strength of a determined woman. Né? Então esse é o nosso texto, digamos assim. Basicamente o que eles estão dizendo aqui, nesse mundo não há força igual à força ou à fibra
de uma mulher determinada, né? Esse seria o nosso texto. Aqui na trilha sua, coloque a mão na massa. Vocês vão fazer a leitura. Existe aqui uma sugestão de atividade. Não, eu não pedi essa aí para fazer. Quem quiser fazer para treinar, fica à vontade. Na trilha Na Minha Vida, do mesmo jeito. Você tem uma sugestão aí de atividade, né? Também não foi cobrado. E na proposta de intervenção, aquela orientação para que vocês treinem palavras. No caso, a respeito do vocabulário que vimos, eles sugerem que você pegue meia folha de papel, escreva a palavra em inglês no tamanho bem grande, coloque a tradução um pouco menor e cole pelo seu quarto para que você fique ali durante uma semana olhando aquelas palavras. Depois você retira e verifica se você conseguiu registrar o significado de cada uma. É um exercício a ser feito também, é bem interessante. Eu vou parar a apresentação aqui agora, porque nós vamos para o nosso roteiro para saber o que faremos nessa semana 3. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouco. Então, nessa semana 3, o que queremos? Usando as estratégias, está aqui, né? Tarefas aula 1 e 2. Usando as estratégias de leitura skimming e scanning, responda às questões de interpretação de texto. Simples. Então aqui eu dei algumas questões, né? A tarefa 1, skimming, usa as estratégias de leituras aprendidas até agora para ler os dois textos que se seguem. Explique que relação existe entre eles. Esse é o texto 1, esse aqui é o texto 2, e aqui você vai explicar em português a relação que existe entre eles, tá certo? Já para a tarefa 2, é o scanning. Aqui eu tenho uma introdução de um panfleto de propaganda, né? Com preços aqui, são sofás de 2 lugares maior, menor, poltronas maiores, menores, bicamas, sofá-camas, melhor dizendo, bicama não, sofá-camas. Então nós temos aqui vários produtos, né? Aqui as medidas, preço de cada um, e aqui nós temos 10 questõezinhas de múltipla escolha para que vocês possam trabalhar. Essas são as duas atividades dessa semana 3 da quarta unidade. Ok? Então, é isso. Essa aula entrará no sistema daqui a pouco. Eu vou encerrando por aqui e a gente se vê na escola, ok? Goodbye. See you next week. Bye bye.